Boa noite, minha plateia mais linda do planeta. Olha que incrível. Eu estava só, né? Um pouquinho de tempo, já está deitado, tá dormindo. Já fizemos nossa festinha, que hoje ele está aniversariante. Mas agora ele já foi dormir. E eu tava só aqui, né? Daí eu tava assistindo um vídeo daquele juiz, Clayton. Esqueci o sobrenome agora, mas que é um juiz que eu sigo há um bom tempo e que eu acho assim ele uma energia muito positiva para a vida de muita gente, né? Não só para mim que a sigo, mas para milhares de seguidores dele e as pessoas que passam pelas veredas da vida dele. Eu creio que são pessoas abençoadas também. Gosto dele, gosto do jeito dele falar, gosto de tudo. Eu estava ouvindo um vídeo onde ele fala para a gente ser um pouco mais das redes sociais e também aonde ele fala sobre ele não quer monetizar, né? Ele não quer dinheiro com os vídeos que ele faz. Nossa, como a vida é assim, às vezes muito interrogativa, né? Muito assim, você não consegue achar uma respostinha boa assim para a situação, porque ele não quer, não precisa, não quer se sentir vendendo os vídeos dele para que não tenha aquela cobrança de ter aquelas postagens constantes. Se ele não quiser postar, ele não posta. E eu, 4 anos aqui na rede social, né, no YouTube, procurando um jeitinho de ser chamada para uma parceria, para ganhar um dinheirinho, para ser monetizada, e não tô conseguindo. E também não tô conseguindo viralizar, não tô conseguindo mandar meu recado com tanta ênfase, com tanto sucesso, né? Mas eu continuo acreditando naquela filosofia que eu não sou fracassada, e se eu passo o fracasso é momentâneo, não é para sempre, né? E através de vários fracassos é que você chega ao sucesso. Porque se você não fracassou é porque você não tentou. E se você não fracassar, você também não vai chegar ao sucesso. Porque você não tentou, você não passou pelo... como se fosse uma escada ou um caminho onde é necessário você passar pelo fracasso, né? Você não consegue chegar ao sucesso sem fracassar algumas vezes. Mas todos que eu já ouvi, todas as histórias de sucesso, todas, elas passaram por fracassos momentâneos, né? Não é um fracasso que você esmurece. É um fracasso que te fortalece. Você fala, quase, né? Quase deu certo. Então você vai ver por que não deu certo, só quase. Você vai tentar. E você vai chegar na casa do sucesso, né? Legal assim? Pensar assim. E também eu estava vendo, além do juiz Clayton, eu estava vendo outro vídeo que resgata muito sobre isso, sobre essa autoestima de não desistir, sobre essa autoestima de tentar mais, de superar o fracasso momentâneo com mais facilidade, com mais ternura, com mais calma, olhar para os fracassos sem muito medo, sem vergonha, né? Sem dizer pobre de mim, não. Porque quando você se autodesmotiva, daí você demora para você sair daquele fracasso momentâneo, né? E aí acaba que o fracasso momentâneo fica mais que momentâneo. E não é isso que queremos. Queremos ultrapassá-los sempre, para chegar na casa do sucesso, como eu estou dizendo. E o que eu estava assistindo, fugi um pouco da mente agora, depois talvez eu lembre, que é mais ou menos sobre isso, né? Sobre a motivação, sobre você... Às vezes você acha que tá... eu só falho, né? Mas deixa que você não sabe que que sua falha é necessária. É como se você estivesse fazendo um curso para medicina ou para qualquer tipo de curso e você tem que passar aquelas etapas todas. Você jamais vai sentar num consultório sem você passar por todas aquelas batalhas, aquelas dificuldades, aquelas coisas que você acha que você não vai dar conta, né? Enfim, tudo. Você passar a etapa toda até você chegar ao final e botar seu jaleco e dizer, pronto, eu posso me apresentar, eu posso consultar, eu posso abrir meu consultório, eu posso trabalhar em qualquer lugar, porque agora eu estou capacitado. Então é igual o seu trajeto de sonho para qualquer coisa na vida. Você não pode sentar na cadeira do pódio sem você passar por todas as barreiras que você tem que enfrentar. Não tem como. Não tem como ter vitória sem fracasso, sem luta, sem percorrer caminhos. Não existe. Eu não conheço ninguém que chegou dessa forma. Ninguém. Ainda não tem essa versão. Eu só sei da versão que você tem que batalhar muito, você tem que suar bastante, muitas vezes chorar, muitas vezes cair, precisar de ajuda para levantar. E muitas vezes não é só nós, né? Na verdade, nunca é só nós. Nós temos que ter uma força maior, superior à nossa, para que a gente se firme nela, para nos dias que pesam, nos dias que te humilharam tanto que tu se sente o pior verme, tu tem que ter uma força maior para dizer, não, você não é um verme. Você é uma pessoa formidável e você vai levantar daí e vai agir. E se não der para você voltar para aquele setor, você vai para outro. Melhor. Porque se engana quem pensa que passa rasteira nos outros e vai ficar por cima. Se engana. Eu acredito muito sobre isso. Eu acho que Deus não deixaria um filho dele, por mais danadinho que seja esse filho, ser passado rasteira,
ser derrubado e continuar só sendo trapaceado. Deus vai dar um vigor para esse ser humano tão grande que quem derrubou vai se sentir envergonhado qualquer dia desse. Acredito no que eu estou dizendo. Eu sei, porque por a idade que eu tenho, muitas coisas que eu quis conseguir, que eu quis colocá-las na minha vida, viver elas. Muita gente me tirou do caminho, muita gente tentou me derrubar, muita gente me humilhou, muita gente me sacaneou. Mas depois eu consegui, olhei para a cara delas e simplesmente disse: bom dia, tudo bem? Olá, oi, lembro sim, lembro de você. Ah, sim, me lembro. E isso é muito bom. Isso se chama autoestima superior, que Deus preenche e que você tem que estar aberto a Deus colocar essa autoestima em você. E se o juiz Cleiton não quer ser monetizado, ele tem milhões de razões, e todas as razões que ele tiver eu concordo, mas eu desejo. Eu tenho um sonho de ser monetizada sim e melhorar cada dia mais, fazer curso para falar melhor, né, para não magoar ninguém com minhas palavras chulas e agressivas. Claro que eu quero melhorar, quero ser mais maneira, quero ser mais leve, quero ser mais agradável, quero ser sempre melhor, com certeza. Não é melhor de orgulho, é melhor de fazer o melhor, de dar o melhor, de conquistar melhor e de segurar as pessoas ao meu lado melhor, né, dessa forma. E como toda a situação da nossa vida, toda a nossa vida não tem só carinho, só vida boa, começa da nossa infância, a gente tem que ser podado por algumas coisas que a gente quer fazer, porque não sabe, faz errado, os pais querem corrigir, já começa a doer. Então, desde a infância a gente já enfrenta desafios grandes, né? Grandes desafios. Então, na nossa idade, na nossa maturidade, não é diferente. Temos constantes desafios, às vezes até maiores, às vezes até mais chocantes e às vezes até mais avassalador, transformador, né? E nessa ideia toda eu pensei, nossa, eu preciso fazer um vídeo e expor que não é eu quero ganhar, eu quero monetizar, não é um desespero, como eu digo pra vocês, desde o meu início dos vídeos, que eu não sabia nem falar, toda tímida, toda com medo da câmera, né, pensando assim, pô, eu tenho que relaxar, porque se eu não gostar do vídeo antes de postar, eu deleto. Eu não pensava assim, não ficava natural, ficava ansiosa, falava nervosa, né, e agora não, eu já consigo ficar mais natural, e eu quero ficar muito mais, né, eu quero estar o mais natural possível, o mais simples e o mais natural possível, o mais orgânico possível da minha vida, para passar para vocês assim, naturalmente. Mas no início eu dizia, gente, eu faço esses vídeos porque assim eu gosto, né? Eu gosto de filmar a natureza, gosto de filmar as épocas da vida, por isso que eu tenho medo de que diga que tem que apagar os vídeos dos meus netos, porque eu amo, sabe, lembrar aquele dia que nasceu, né, igual a Rael mesmo, eu botei aqui desde o dia que nasceu. A Rael, eu postei porque a Rael agora tem 4 anos no meu canal, né, e Anthony tem 16, meu neto, e minha netinha tem 4 aninhos. E ela nasceu e eu já coloquei aqui no YouTube desde bebezinha. Então eu gosto de lembrar essas fases, eu gosto de assistir esses vídeos antigos dela crescendo, ela aprendendo a falar, ela dando os primeiros passos. Então eu não gostaria de que isso fosse cortado da minha vida, assim, porque você está usando usando a criança para ganhar dinheiro. Também poderia ser, no caso, eu escolher os vídeos que eu fizer com meus netos, eu não monetizar, não pedir monetização também. Acho que tem como fazer isso. Só para que não fiquem, como é que se diz? Essa situação, né, de dizer que a gente tá aproveitando ou qualquer coisa parecida, que não é muito mais da parte de carinho mesmo, eu faço por amor, por carinho. Igual o Anthony, quando o Anthony passou para adolescente, ele não quis mais gravar de jeito nenhum, nem gosta de tirar foto. Antes ele gostava, ele mesmo chamava para fazer os vídeos, e hoje ele não gosta mais, e eu respeito. Como é que eu vou forçar? Vou ficar, não, vai fazer, porque você, né, eu não fico. Eu sinto saudade de fazer os vídeos com ele, sim, no dia que ele relaxar, achar que deve, eu vou ficar muito feliz, mas nunca vou ficar influenciando, assim, a ponto de incomodar a vida dele. Ele não quer mais, ele não tá num momento que ele não se sente à vontade de estar gravando, de estar aparecendo, e eu respeito demais. E, enfim. E também agora eu tenho mais cuidado, né? Porque de estar filmando a criança, porque como eu percebi que quando o Anthony tem um entendimento, ele já não gosta mais, a gente tem que pensar, será que eu deveria ter colocado, né, mesmo os vídeos deles, porque eles não tinham tanto entendimento assim de ter vergonha, de ter alguma coisa assim desse tipo, ter aquele entendimento mesmo da imagem e do que faz e do que falava, né? Então, isso às vezes eu penso, será que eu não respeitei aqueles momentos, aquela idade, querendo achar que estava fazendo bonito, e enfim, mas também tá tudo bem comigo, nessa parte aí tá tudo bem comigo, e se tiver que tirar eu vou passar para outro lugar para eu guardar, né? Porque eu não quero perder. São vídeos que eu amo rever. A infância dos meus netos, né, o tempo mais gostoso, e continua sendo gostoso ver eles crescer, né? Maravilhoso, enfim. E é sobre isso que eu tava querendo conversar, falar com vocês, sobre se monetizar também. Eu saía fora desse emprego do concurso, porque a gente tem que conviver com pessoas de todo jeito, né? De toda natureza, e isso tá realmente me cansando, né? Tá cansativo pra mim. Mesmo que você não queira, tá com aquela, né? Com aquele
alguns tipos de relacionamento você tem que ter, porque não tem como você trabalhar no setor e você não ter uma harmonia, né, gente, com as pessoas. E eu, de verdade, se eu tivesse ganhando um, um pouquinho de dinheiro que fosse assim, que cobrisse o que o meu concurso paga, que é o salário mínimo, eu, eu pensaria, sabe? Sobre isso, da gente ter que ir no dia que não tá com vontade de jeito nenhum, ter que comparecer. Às vezes você tá doente, sentindo dor, mas eu não gosto de estar no médico pedindo atestado. Não sei se vocês já perceberam. Eu nem quando eu trabalhava no hospital não passava no médico. Raramente, só se eu tivesse muito ruim mesmo, muito mal, a ponto de ter que sim um socorro médico, mas do contrário, nem trabalhando lá, às vezes eu vinha gemendo pra minha casa de dor, cólicas, que eu tive um probleminha de, de crescendo o útero, né, gente? Isso dói. E eu já senti muito isso, a gente perde muito sangue também. E eu vinha pra casa sentindo dor. E o meu marido dizia, você veio do médico pra vir queixar em casa? Eu digo, você me conhece, né? Então eu tive muito isso. Trabalhava no hospital, mas não me cuidava direito, não gostava de passar no médico. E hoje em dia eu vou pro trabalho às vezes sentindo dor. Eu falei pra vocês da dor do ombro. Gente, parecia que algo tinha me acidentado de tanta dor. Isso aqui parecia que tinha pus, ó. Agora ainda dói quando eu aperto aqui. Que eu mostrei pra vocês que estava até inchado. Quando eu aperto aqui ainda dói um pouquinho. Mas tem certas posições que eu não posso fazer. Aí eu também não sei se é possível porque eu não fui fazer o exame, né? Mas fiquei mal. Eu gemia pra dormir. Em pé doía, deitada doía, sentada doía. Eu mesmo assim eu ia trabalhar, sabe? E então é sobre isso. Eu não tô fazendo um apelo, se monetizar. Não vai monetizar assim, né? Meus vídeos não tá dando ibope o suficiente pra monetizar. Mas se monetizar, qualquer dia desse, viralizar, dar ibope, e as pessoas gostar, eu vou amar, porque eu vou pensar bastante sobre esse negócio de continuar trabalhando no concurso. Vou pensar bastante. Tá me cansando, sabe? Me cansando mesmo. Tô estressadinha. E olha que não tem nem tanto tempo, assim. E acho que pra piorar, era tempo de eu tirar minhas férias, que já tinha 2 vencidas. E eu, tipo, fiz um acordo, continuei trabalhando. E não ganhei nada com isso, né? Só vou tirar em dezembro. E tô numa escola. Acho que eu perdi muito com isso, fazer esse tipo de acordo, porque em dezembro todo mundo sai de férias. E eu tô exausta. Tô por aqui. É, eu achei que eu tava me benzendo, sabe? Mas eu já não tenho tanta certeza assim. E tô realizando meu sonho de trabalhar numa escola. Gente, o olhar, o sorriso de uma criança e o jeito inocente das crianças, isso me preenche. Isso 1 milhão não paga. Pra quem gosta mesmo, pra quem tem, pra quem sente dentro do coração e isso preenche, isso não é valor de dinheiro, é um valor assim de alma mesmo, de espírito. E eu tô realizada. Se amanhã ou depois dissesse assim, Cleide, tu não vai mais, não precisa tu ir mais, eu ia sentir muita saudade dos meninos, aprendi o nome de todos, certinho. Lembro o rostinho, o sorriso de cada um, o jeitinho de falar de cada um, gente. Que coisa mais sensacional. E apaixonada por Lorena, né, que foi minha chave de entrada, a chave da virada, quem me levou até onde eu estou foi Lorena. Então, é de se pensar, mas só se acontecer um milagre de eu conseguir ganhar um dinheiro extra. Eu também já pensei de fazer lá na roça, porque sabe que a minha roça, o Vale do Sossego, se eu for trabalhar lá, eu vou ganhar muito mais do que 2 ou 3 salários por mês se eu botar roça, se eu estiver lá cultivando o tempo todo. Então, eu vou ganhar com isso. Mas eu não pensei nessa parte. Tem essa parte de ir pro Vale do Sossego investir lá, e tem essa parte de esperar acontecer esse milagre de eu desenvolver aqui no YouTube e ficar monetizada, né? Mas só que a monetização do YouTube também tem um negócio, assim, que não é uma coisa firme. Dependendo, se você decair, o dinheiro também acaba, né? Acaba a monetização. Você só é monetizado se você der ibope. Você trabalhar. É como ser produtividade, né? Trabalho produtivo. E então é uma coisa que eu não tenho tanta certeza assim que eu abandonaria. Mas é um pensamento que eu tô. Seria uma fuga. Talvez eu não abandonasse, mas talvez eu pedisse aquela licença que é não remunerada. Aí quando eu quisesse eu voltava de novo. Só pra eu voar um pouco. Ficar onde eu quiser, passear. Se eu quiser ficar 15 dias no sertão, eu fico. Se eu quiser ficar 15 dias no Vale do Sossego, eu fico. Se eu quiser ficar um mês com a Ariana Luiz Eduardo, eu fico. É sobre ter um pouco de liberdade. E eu fico com medo de eu não viver isso e ficar me entregando para pessoas amargas, que é o que eu estou convivendo agora ultimamente. De 2 anos para cá, eu não consigo mais me estabilizar com pessoas legais. Elas estão dificultando minha vida. É isso. Ou eu tô chata, ou o mundo tá chato comigo. Não sei. É sobre isso. Eu não sei. Não sei.
Eu não sei se é de mim, é dentro de mim que eu tô cansada, sabe? Cansada de pessoas hipócritas, cansada de pessoas que falam pelas costas, cansada de pessoas que não têm coragem de fazer uma rodinha de adultos e pôr a situação no lugar certo. Se tiver que pedir desculpa, pede. Se tiver que dizer eu errei, mas não ficar castigando a gente com fuxico, com coisas, com bobeira. E você não entende. Você fala, nossa, essa pessoa parece... Eu acho as crianças de 6 para 7 anos, elas mais saudáveis do que os seres já mais maduros. Eles estão muito... Porque a criança é inocente, né? Ela é o que ela é. Ela não finge. Ela não consegue fingir. A criança é muito simples, muito natural, muito pura. Mas o adulto é... Acho que as pessoas parecem estar perdendo aquela paciência, aquela coisa boa que as pessoas tinham de se reunir, de dar alegria para outras, de falar mais de piada do que ficar fuxicando, falando mal de umas pelas costas. E, por exemplo, se eu sei que isso está errado e eu posso chegar com a educação e falar para a pessoa que se você pudesse melhorar aqui, fazer dessa forma aqui, eu acho justo, eu acho bonito. Mas não, você quer deixar a pessoa em maus lençóis, quer deixar a pessoa quebrando a cara e ainda falando mal e achando que a pessoa está errada porque quer e gosta. Muitas vezes é porque a pessoa não tem experiência naquela parte. Só que os que têm, que estão lá há 35 anos, há 30, que faz questão de dar discurso, que está há 20 anos, que está há 30, que já está perto de aposentar, porém, não consegue sequer falar onde está o erro do colega, mas fica falando por trás, sabe? Fica não resolve as coisas, mas ficam complicando, piorando elas e piorando a vida da gente. E é isso que eu digo, que eu tô cansada, sabe? A vontade de falar toda a verdade no meio da cara, assim, mas tem aquela história, né? Ai, tá desacatando, tá sendo, como é que chama? Não tá falando direito com superior, qualquer coisa desse tipo, porque é assim, né? Hoje quase todo mundo quer ser superior nessas órgãos da prefeitura. Enfim, todo mundo quer ter autoridade, mas não resolve as coisas, fica só castigando as pessoas, fingindo que não tá. O pior de tudo é isso. E faz um bom tempo que eu não tô me dando bem nos meus trabalhos. Não tô encontrando com as almas boas, mas graças a Deus, não tô falando de tudo. Onde tem 20 ou 30 pessoas, pode ter só umas 3 ou 4 infeccionadas. Tipo, uma fruteira, pode ter uma laranja podre, se você não tirar ela dali, vai apodrecer todo o cesto, né? Toda a fruteira vai apodrecer. Mas eu não tô falando de todo mundo. Não tô falando de todo mundo, até porque a maioria lá é inocente. A maioria lá eu nem conversa. Cada um tem sua sala, seu setor, tem gente lá que eu só conheço porque na cidade é pequena, a gente se conhece de vista. Mas pouca informação. E talvez a pouca informação é que chateia a gente. Porque eu acho que quem está com a experiência, como eu já disse, que faz questão de exaltar que é experiente, que é veterano, mas a humildade é zero, sabe? Parecendo que ela nunca começou, que a pessoa nunca começou. Quando chegou, alguém teve que ensinar, sabe? Que alguém teve que falar como era e não ficar puxando o tapete, derrubando, como se fosse de igual para igual. Eu acho... eu não sei, eu esqueci a palavra, mas acho até desumano alguém querer agir como se fosse uma competição com uma pessoa que iniciou há meses e a pessoa está há mais de 20, 25 anos, 30 anos na profissão, quase 40 anos na profissão, como elas lá sempre falam, que são veteranas, que tá... Enfim, eu tô cansada. Tô cansadinha. De verdade. Queria ficar só aqui na minha casa. Mas eu queria ganhar meu dinheiro, que eu fiz promessa. Lembra que eu falei pra vocês? Que pra eu passar nesse concurso eu passei mais de 5 anos rezando com a Santinha Nossa Senhora do Trabalho dentro de um copinho lá dentro do meu quarto. Era Nossa Senhora dentro de um copinho. Eu guardo ela, essa imagem. Ela é linda, qualquer dia eu mostro pra vocês. Mas eu não tenho ela de porcelana, nem de nada. É só uma imagem num papel mesmo. E eu passei ela de 4 a 5 anos dentro de um copinho, lá dentro do armário do meu banheiro, e eu orando pra arrumar meu emprego. Eu não sabia o que era, como era. Aí vieram esses concursos e eu fiz. Aí, quando eu soube que eu passei, eu pulei tanto, que parecia que eu tinha ganhado assim, que eu tinha ganhado um passaporte assim pra virar milionária. Foi assim que eu me senti. Por isso que eu não jogo pra cima. Por isso que vocês tem dia que eu fico chateada, eu choro, eu venho pra casa chorando, triste. E deixa eu dizer pra vocês, nunca, nunca, jamais é sobre criança. É sobre os adultos que vivem, que estão no nosso meio. Dei uma pausa aqui, gente, pra dar um espirro, porque tava mal. E, como eu tava dizendo, não é sobre as crianças. As crianças, nossa senhora, eu não tenho a ver com a sala toda. Assim, tem a professora. Eu sou uma profissional de apoio. Eu não sei acho que hoje em dia todo mundo sabe o que é um profissional de apoio. É uma pessoa que fica na sala para ajudar as crianças com autismo. E eu aceitei, achei assim que era
eu estava realizando o maior sonho. E da parte da criança, para mim é um sonho, continua sendo, e o mais lindo do mundo. E essa vai ser uma história que eu vou guardar no meu coração e na minha vida para todo sempre. Se ela acabasse, segunda-feira, por exemplo, eu for lá e disser assim, ó, não precisamos mais de você, nós vamos mudar você para outro setor e tal. Eu... É claro que a gente, tudo isso é um choquezinho, né? Não vou dizer pra vocês que não vai me abalar um pouco, vai, mas assim, mas eu eu desapego, é um ciclo que encerrou, e eu vou dizer que foi muito gostoso essa experiência. Porque quando eu fiz estágio, eu fiz numa sala de criancinhas também, né? Foi muito gostoso, eu tenho fotos sobre esse evento, das participações com as professoras. Foi muito gostoso, foi assim, eu fiquei com aquele gosto do tempo que eu fui estagiária, eu fiquei com aquele gosto, foi muito bom, foi maravilhoso, o convívio com a prof foi excelente. E e agora também, eu mesmo, eu vou sair, só tô falando dessa parte que eu tô cansada, sim. O convívio com algumas pessoas, e você sabe que a gente adoece, né? Se você tá lá no outro setor que eu estava, que eu passei quase 2 anos, eu tava gostando. Na verdade, eu tava de férias lá, na verdade, né? Só não era de férias psicológico, porque uma hora manda você fazer uma coisa, porque lá no CEASA eu comecei como guarda, como eu falo pra vocês, que aí nos vídeos tem tudo, eu falava tudo. Comecei como guarda, depois me botaram pro escritório dizendo que eu ia ajudar no escritório da ADAB, que é, enfim, um setor que eu ia ajudar, que eu ia trabalhar, que eu ia me envolver, que eu ia... E eu fiquei empolgada, só que daí também não foi sucesso. Não deu certo. De jeito nenhum. Fiquei lá encostada, não me ensinaram nada, me deixou assim, não me deu chance. E eu me senti lá como se eu fosse um figurante. Foi isso que eu me senti o tempo todo lá. Aí agora não, aqui eu tô bem ativa. Eu acho que eu tô super ativa, assim, atenta, principalmente que olhar uma criança, você tem que estar atenta por tudo. Se ela faz uma coisa perigosa, né? Não sei se você já me conhece esse lado, eu sou muito exagerada no cuidado com criança. Eu sou exagerada. Talvez seja isso os rumores lá da situação lá, porque eu sou para defender. Se eu ver falando uma coisa que ofende a criança, eu não sou conivente, eu não gosto. E talvez isso afeta quem está acostumado há mais de 30 anos, como diz eles, né? Tratar do jeito que quiser. Daí, talvez estão se sentindo incomodados porque eu não sou conivente, não gosto, não concordo, discordo plenamente. Acho que criança é a fase que a gente mais lembra futuramente como foi tratado, como era tratado em tal lugar, porque depois fica um filme na mente. Muitas crianças não desabafam com seus pais o que passam com pessoas na escola. Tem até vergonha, tem vergonha de falar que é maltratado, não é tratado respeitosamente, porque na frente das mães as professoras são muito simpáticas e as crianças ficam, né? Pô, sem entender. Daí elas devem ter vergonha de falar, e eu já fui criança e sei que a gente tem. Porque eu sei o que eu já passei. E talvez por isso eu defendo tanto. Eu não sou conivente, não adianta. E talvez isso levante rumores mesmo, ruim, que se manifestam contra, não gosta, acha que eu sou um estorvo no lugar, porque se eu não concordo com isso ou com aquilo, já tá enchendo o saco de alguém, né? Então, talvez isso. E lá no outro trabalho é isso, é que eu me sentia muito figurante. E que também as pessoas me pediam pra fazer de tudo. Hoje você pode limpar banheiro? Posso. Hoje você pode varrer tal lugar? Posso. Porque tava lá, figurante, todo mundo mandava. Hoje você pode fazer tal coisa? Posso. Aí eu não chegava lá e sabia realmente o que eu ia fazer naquele dia. Você pode anotar o telefone de fulano, você pode anotar que vai dar uma água para outro fulano de tal. Era assim, eu não tinha um fixo, não tinha uma coisa certa. E fiquei. Isso também me estressou, mas eu fui aguentando, né? Fui aguentando. Principalmente porque eu falei assim, eu tô descansando de certa forma, porque não é tanta, né? Não é tanta preocupação, mas você tem que ir pro lugar. Tipo assim, não é uma coisa certa, não é um trabalho já certo o que você faz. Você faz qualquer coisa, o que todo mundo manda em você. E isso deixa você com a autoestima baixa também, né? Deixa você meio que, poxa, mas se eu rezei para esse trabalho, e quando eu fiz o concurso, muita gente diz assim, te prepara, compra um chapelão, compra muito protetor, porque tu vai varrer rua. Aí eu li no edital, né? Eu li tudo certinho o que é que fazia. Aí podia limpar órgãos, podia limpar escolas, podia limpar a própria prefeitura, podia limpar... Só não o hospital, porque tinha o pré-hospitalar, tem, mas quando eles querem também, eles chamam você, se você... Mas como tem o exclusivo para limpeza hospitalar, eu não acho que eu tenho que limpar lá, mas também não sei se o meu achismo pode... Já me chamaram quando me arrancaram da recepção do hospital, depois de mais de 8 anos de trabalho. Quando eles me arrancaram de lá, eles falaram para eu limpar o chão do hospital. E eu falei que eu não ia, que era muito humilhante para mim estar sempre 8 anos na recepção e de repente eu limpar o mesmo chão do mesmo órgão que eu estava atendendo. Como é que eu servi 8 anos para ser recepcionista, de repente eu não falo mais nada e vou limpar o chão?
E aí eu não aceitei, liguei pro prefeito, chorei um bocado, esperneei e não fui. Aí eles me botaram para ser guarda e eu rodei um bocado de lugar e fui por Liberdade, como eu disse a vocês, no PSF, que é um bairro bem longe aqui, fora da cidade quase, do outro lado da cidade. Inclusive tem até uma ponte que divide. E depois fui pro colégio, Senhor do Bonfim, onde eu já trabalhei outra vez também, antes. Aí eu fui trabalhar à noite de porteira, tipo uma porteira. Ainda estava como guarda, mas me botaram lá na portaria. Aí fiquei um tempinho, depois me chamaram para o hospital, lá teve umas coisas desagradáveis. Aí eu liguei pro prefeito, pedi para ele, para deixar eu ir ficar lá no SEASA, e ele deixou ficar como guarda lá. Depois que... Aí agora, em abril, eu desci aqui pra perto da minha casa, uma escolinha que tem aqui perto da minha casa. E tá bom, tá perto, vou a pé. Rapidinho chego lá, não gasto nem 15 minutos. Mais ou menos isso, uns 10 minutos. Acho que mais ou menos isso. E essa parte. Que em todo lugar que eu for, vou encontrar pessoas que me compreendam e as pessoas que não gostam de me ver. Não se sentem bem com minha presença. Mas eu vou aguentar. Igual eu tô aguentando aqui, devagarzinho e sempre. Que eu tô falando, eu não desisto. Às vezes eu fico com vergonha, posto um vídeo, fica 10 visualizações, 15 visualizações, 3 curtidas, nenhum comentário. Então eu fico assim um pouco... Eu sinto aquele fracasso momentâneo. Depois eu digo, vou continuar gravando, eu gosto, é uma terapia. Vai que essa terapia um dia vira muita grana na minha vida. E eu arrumo esses dentes, que eu sonho, e arrumo minha vida. E vou até sentir saudade do povo da agora. Vou lá dar tchauzinho pra eles. Olá, tempo bom aquele e tal. Enfim. Sonhar não paga nada. E é tão gostoso. Depois eu vou ler a Bíblia, mas não vou ler aqui. Vou ler pra mim, vou fazer minhas orações. E amanhã é domingo. Não sei o que eu vou fazer. Só quem sabe é Deus. Dia das Crianças. Hoje eu tive com as crianças. Eu fui, tô desanimada, eu fui na esperança que a Lorena tava lá na festinha, ela não tava. Lorena não foi. Mas eu vi outras crianças. Daí eu fiquei só um pouquinho e vim embora. Mas graças a Deus, para todo lugar que eu for, Deus põe uma pessoa bem legal comigo. E que Deus abençoe as que são legais e as que são difíceis, porque elas fortalecem meu ego, fortalecem meu jeito de olhar para a vida e fortalece também minha vontade de continuar estudando mais, pensando qual é o projeto que eu vou fazer para eu ganhar dinheiro, para eu sair fora desse que tá me cansando, que já foi bom demais, maravilhoso, que eu tenho super gratidão, que comprei um monte de coisa legal com o meu trabalho, paguei muitas contas que me ajuda a ter conforto, vamos dizer assim, e eu sou muito grata. Mas aí quando uma coisa já estiver te adoecendo, tirando teu sossego, tua alegria, te dando gastrite, azia e até tirando um pouco da tua autoestima, eu acho que não é pecado você pedir a Deus para mudar de destino, não, de lugar, né? Não é ingratidão, é só amor próprio mesmo, é cuidar de você. E vou levando. Com muita fé em Deus e muito amor, porque sem amor você não consegue, não. Se você for uma pessoa rancorosa, orgulhosa demais e rancorosa, você sai também fazendo besteira, né? Sai agindo, falando coisas que não deve e metendo o pé por as mãos. Então tudo você tem que se acalmar e saber que tem dia que você passa tanto desgosto, mas no amanhecer você acha uma pista para você sair fora do problema. Uma opção. É isso. O vídeo tá imenso. Mas eu acho que eu ainda não disse tudo que eu queria dizer. Não deixe que ninguém diga pra você que você não pode. O que você sonha, o que você quer, o que você sabe que você é capaz, o que você se preparou pra fazer. Você não disse eu vou fazer e saiu pra fazer sem se armar, sem se educar, sem se orientar. Então, se você se orientou, se você se preparou, não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Não deixe, não permita. Só deixe penetrar na sua alma, no seu coração, nos seus desejos, na sua coragem de viver. Só deixe penetrar aquilo que te impulsiona aos teus sonhos. Só deixe entrar aquilo que faz você acreditar cada dia mais. Não deixe ninguém
Até porque esse alguém que está se achando poderoso no momento, amanhã ou depois ela pode não ter mais esse poder nenhum. Aliás, amanhã ou depois ela pode não ser mais nem ninguém, porque tudo está na mão de Deus. E exatamente sobre nós. Você tem um sonho, mas os planos de Deus é quem sabe também. Talvez você não precise transformar tanto assim como você está com vontade. Talvez amanhã ou depois tudo se transforme tão naturalmente que você fale assim, se eu soubesse disso eu não tinha me exaltado, nem me cansado, nem me estressado e nem pensado, por exemplo, até em desistir. Porque justamente por isso, o que hoje te aflige, amanhã pode ser um bem-estar para você. Acredite nisso, piamente. Eu estou falando que já aconteceu comigo. O que me afligia, de repente virou o meu pedaço maior de bem-estar. Foi quem facilitou totalmente o meu bem-estar. E tem coisas que é exatamente assim. Você já viu aquele ditado que diz que Deus, quando você pede uma coisa para Deus trazer uma coisa maior para você, uma bênção maior, ele desarma a tua tenda? Ele não arruma a tua tenda, ele desarma a tua tenda. Então é sobre isso. Não se desespere. Talvez toda a polêmica que você está vivendo agora é só as coisas se ajeitando para encaixar. Porque, né? De repente, tudo tem que embalar para encaixar. E talvez isso esteja lhe incomodando, esteja lhe tirando um pouco o sono, a paz, a tranquilidade. Porque você está se sentindo no meio de uma mudança que pode ser para bem melhor e você está pensando que é o fim do mundo. E talvez não seja. E é melhor que pensamos assim, né? Que a gente pense em se acalmar. Até porque tem coisa que não está no nosso controle. Tem coisa que está... E a maioria delas estão no controle de Deus, né? Você não controla. Na vida é uma caixinha de surpresa. Talvez amanhã você não queira mais gravar vídeo, você não ache mais que é conveniente, não ache mais que é agradável, isso não muda a sua vida, não melhora. Talvez você mude de opinião amanhã sobre gravar vídeos para as redes sociais. Claro que eu venho 4 anos e ainda não mudei de ideia, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Ou pode cada dia melhorar mais e, de repente, eu virar um Ibope aí legal, ter um Ibope legal e acontecer o que eu sonho. Mas é como eu estou dizendo, pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo isso. E essas pessoas que são menos simpatizantes, elas não mudam seu mundo. Você não tem que achar que isso muda seu mundo, se oprimir, se sentir menos, se sentir para baixo. Até porque as pessoas que estão no teu convívio, que te acolhem, elas são essas que estão na tua casa. São teus filhos, teus netos, teu marido, tuas irmãs. Essas não é legal que você brigue com elas, que é teus amores. Não é legal que elas fechem a cara para você, não é legal que elas se afastem de você. Mas até nesse caso, se afastar, você tem que também compreender. Né? Você não vai morrer por isso. Você vai ter que ter paciência até as águas baixarem, até essa tempestade se acalmar. E é sobre isso. Melhor que eu pense que tudo isso é um rebuliço para tudo melhorar. Para meu ponto de vista melhorar, o ponto de vista dos outros também melhorar. E é sobre isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita gratidão. Talvez amanhã eu faça um vlogzinho aí pro meio do mato. Quem sabe? Não sei. É só um pensamento. Não tá nada certo. No outro fim de semana, eu tô pensando de viajar pro sertão. Vamos ver se vai dar certo, né? Tô planejando. Mas que Deus tome conta dos nossos planos, cuide deles para que aconteçam da vontade do Senhor. Sobre isso, gente. Eu acho que eu me enchi, assim, de uma coisa que às vezes eu não quero nem entender. Que é... Sei lá, não sei dizer direito. Deixa pra lá, outra hora a gente conversa mais sobre tudo e é sobre o meu trabalho que eu tô assim confusa. Muito confusa. Que bobagem, né? Eu não... Poderia não estar nem aí, simplesmente fazer minha parte, que eu faço... Eu acho que eu faço... Acho não, eu tenho certeza que eu faço com todo o meu coração, com todo o meu amor, sabe? E eu escolhi, gente, eu passei 4 anos fazendo uma faculdade e ainda quer mais. Eu paguei espremendo, assim, o orçamento da minha vida. Espremendo mesmo, a pulso, eu paguei. Então, eu tô feliz, sim, pela minha parte, de estar aprendendo. Eu não vou dizer que eu tô ensinando, eu tô aprendendo. Principalmente que a gente, para onde correr, vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins. Para onde correr? Se você for trabalhar no melhor lugar do mundo, sabe? Inclusive, num lugar que é só diversão. Lá você também vai achar pessoas chatas, amargas, pessoas invejosas, pessoas que têm prazer de querer ser melhor que você, sabe? De se sentir melhor que você, mais poderosa, mais... Algumas são mesmo no dinheiro, porque ganha mais. Trabalha até menos do que a gente, mas ganha mais. Que infelizmente a vida tem disso.
Tem muita gente que trabalha menos e ganha muito mais. Talvez nisso algumas pessoas que se sentem grandes são, mas faz pouco. Vende um trabalho de má qualidade, né? Com as caras de carranca, mal-humoradas. E eu tô falando em todos os setores, existem essas. Mas existem as pessoas sorridentes, maravilhosas, que melhoram seu dia. Que é como se fosse um curativo na sua ferida. Tem pessoas, graças a Deus, em todos os lugares que eu fui, teve as pessoas maravilhosas que diziam: Cleide, ela só não aguenta a tua energia, que é forte demais. Isso é bom, ouvir isso. Que a pessoa tá percebendo que a outra tá ferindo, tá ali arrancando seu couro, mas ela tem uma pontinha de vontade de ser um pouquinho do que você é capaz de ser, do seu jeito de ser, né? De conquistar, de chegar nos lugares e ter carisma, ter carinho. É isso. Eu acho que falta muito nas pessoas. Algumas são muito como máquinas, sabe? Frias, calculistas. Se não é meu parente, se não é da minha alçada, não tô nem aí o que aconteça com a pessoa. E isso me choca. Isso não é normal pra mim. Quando eu vejo, isso me baqueia, isso me deixa pra baixo. Quando eu vejo uma pessoa desdenhar de outra, sabe? Na cara da gente, assim, não ter vergonha da gente tá ali, não tá gostando daquilo. E não é só em um setor, são em vários. Em todos os setores tem as pessoas que se acham que tem um rei na barriga. E não sou eu que vou mudar isso, né? Só pedir força a Deus pra eu não me contaminar. Não ficar doente, adoecida, com pessoas assim. Ó. Uma frase que eu acho bem legal é assim: tem pessoas que têm um poder, porque nós, as pessoas que eles acham sem cultura, sem classe, sem nível, deixamos eles lá muito tempo. Por exemplo, nos setores aqui do nosso município, as pessoas que estavam mandando na saúde são as mesmas. As pessoas que estão mandando na educação são as mesmas. E aí você pergunta, não estava dando certo não, Cleide? Estava dando muito certo. Mas o que eu acho, dá certo porque são cobradas. São cobradas, graças a Deus tem um superior para cobrar elas, então dá certo. Mas o povo se acomoda, eles se acomodam. E isso judia do povo, das pessoas que precisam de usar esses setores, né? Do trabalho, do serviço desses setores. Mas é a gente mesmo que acaba deixando. Por exemplo, tinha outros para mudar. Só que aí, eu mesmo não achei que estava na hora de mudar o prefeito. Eu achei que eu tinha que votar no que foi lançado. E vocês têm vídeos aí atrás, eu postando meus cascas de bala. Então, mas a gente fica debaixo do sapato das mesmas pessoas o tempo todo. Elas ficam assim, fazendo que nem que a gente é barata, ó, debaixo dos pés delas. E eu não sou dessas pessoas que têm coragem de ir no gabinete, falar com a autoridade maior, né? Falar sobre o descaso das pessoas que ganham melhor que a gente em cima dos mais humildes, da falta de respeito, do modo de falar, desfazendo, muitas vezes até não falando com a gente e fingindo que a gente não tá ali, que a gente é transparente, né? E muito chato isso. É muito chato. E mais chato ainda fica quando a gente sabe que a gente apoia. Fica mais dolorido. Fica parecendo assim que você pega o chicote, ajeita ele, passa óleo, passa tudo pra você apanhar com ele o tempo todo. E eu não vou fazer queixa a ninguém, não. Vou falar aqui um desabafo. E mais na frente um dia eu quero falar pra vocês que tá melhor. Que o tratamento tá melhor, que as pessoas, mesmo que elas não queiram tratar a gente com respeito, mas elas vão tratar porque a gente merece respeito. Eu tenho fé em Deus que esses órgãos comecem a repensar. Todos. A repensar sobre... Marcaram uma consulta para mim em Salvador, 400 quilômetros de distância. Eu tenho pedra no rim. Cheguei lá, entrei num consultório de pedra na vesícula. E aí, eu já falei que eu não queixei, né? Não fui queixar ninguém, nem na secretaria eu ainda não fui, na verdade. Tô aqui com meus documentos todos guardados na bolsinha. Eles me deram um e-mail, deu o telefone, disse que eu já tenho a ficha lá. Glória ao Senhor Deus misericordioso, que a doutora que me atendeu era... Se ela não é um anjo, Deus botou um anjo dentro dela para me atender como se fosse um anjo. E me ajudou a eu não voltar tão contrariada. Mas veio o descaso. Tem uma tomografia lá. Eu dei tomografia, eu dei o documento tudo certinho. Mas marcaram assim. E quando marcaram minha consulta, me botaram para ir para o hospital, quase que eu perco o carro. Eu já falei também no outro vídeo. Quando eu voltei de Salvador, eu fiz um vídeo e postei. Que eu falo, é um equívoco? É um equívoco, mas não deveria acontecer. Porque se fosse outra pessoa que não tivesse alerta de estar perguntando aos guardas alguma coisa, eu tinha perdido. Porque eu fiquei lá até 10 e alguns minutos e o carro sai 10 em ponto. E ela escreveu que era no hospital. E não era no mesmo lugar de sempre.
Eu tô reclamando de uma coisa que tá me ferindo, que tá me matando, que tá me acabando, que tá me dando gastrite, que tá me dando tristeza, que tá me dando pânico. Pânico, sabe o que é? A quem eu vou recorrer? Pra quem eu vou perguntar que isso tá errado? A quem eu vou dizer socorro? Porque se faz isso com a gente que vai lá, levanta a bandeira, carrega a bandeira no meio de rua, grita no meio de rua, corre atrás de prefeito, faz o ar, dá pita, caminhando com hemorragia, igual eu estava na época da campanha, e eu caminhava, eu ia, mas eu estava no gás, querendo que ele ganhasse. Não estou arrependida, não. Mas deviam ter respeito por a gente, sim. Devia ter respeito. É só isso que eu tô falando. Eu tô mal-humorada mesmo, porque é muita coisa pra uma baiana só, né? Uma pernambucana aqui, baiana adotiva, porque eu cheguei aqui na Bahia em 86 e tô aqui em Utinga. Tô passando esse tempo. Enfim, um desabafo. É um desabafo. Ah, se eu pudesse falar tintim por tintim do que eu tô passando, do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu acho que deveria mudar, do que eu acho que as pessoas deveriam estar fazendo, parar de fazer descaso dos outros. E que eu queria também fazer um pedido aqui, não só para o prefeito da minha cidade, mas todas as cidades. Não vá nos órgãos só quando convidar e quando for para tirar foto para botar nas redes sociais para dizer que está tudo bem. Visite os órgãos fora de hora, sem ninguém esperar, sem avisar, para observar o que está acontecendo, como funciona. Eu acho que seria muito bom. Não é porque tem um secretário, tem horas que é o próprio secretário que desanda muitas coisas. Não é porque você tem um secretário em cada setor que não vai visitar, só vai visitar quando tiver um evento que vai ser favorável também até o prefeito, né? Que é postar a foto do evento bonito, arrumadinho e tal. Eu acho que deveria ter mais isso, surpresas para todos os funcionários. Eu não estou falando só os funcionários. Os funcionários humildes, eles já são humildes, já são debaixo de regra, já são debaixo de castigo. Só de ganhar o salário mínimo, para mim, já vive debaixo do maior castigo. E é dos que tem mesmo, que dizem que tem carta branca para maltratar os outros, para desfazer dos outros, para adoecer pessoas, né? Eu acho que tem que parar com esse negócio de que é do outro lado ou que é desse lado. E não estou dizendo que você vai tratar pão de ló, né? Mas também que você dê o respeito e os direitos das pessoas. É isso. E eu tô chateada com muita coisa, com o jeito que todos tratam a gente. Todos. O descaso. Falta de respeito. E eu não tô falando de dinheiro, não. Tô falando de ninguém me dar nada, de ninguém me aumentar salário. Eu nunca fui pedir nada disso a ninguém. Nunca fui pedir. Acho que mereço. Acho que mereço. Mereço ganhar mais. Em qualquer outro setor, não só na prefeitura, em qualquer outro que eu for trabalhar, acho que eu mereço ganhar bem também. Igual muita gente se ajeita aí na vida. Mas não é sobre isso que eu tô falando, é sobre o cuidado, o respeito, o cuidado de não ficar negligenciando, fazendo as pessoas viajar 400 quilômetros e ser errado, fazer as coisas erradas pra gente, marcar errado. A gente esperar 2 anos para fazer uma cirurgia, para ser chamado para uma consulta com um cirurgião e botar você para o cirurgião errado. Então é sobre essas coisas e sobre também o tratamento dos que se dizem diretores, secretários, de órgãos. Eu não estou falando só do que eu trabalhei em vários, então eu sei como é que funciona. Sobre eles ter carta branca para estar lhe deixando para baixo, lhe deixando, às vezes até fazendo assédio de todas as formas. Às vezes você fica submisso a alguns assédios e sem saber muito a quem recorrer, o que faz, a quem procura mesmo de verdade. Às vezes você se sente uma vítima e você não tem coragem de se defender porque parece que você que é o agressor. Enfim. Mas eu queria conversar hoje e falar comecei falando sobre o juiz, e daqui a pouco já estou falando de meu trabalho. E o juiz também falou sobre aquela parte que eu achei muito interessante, que ele falou que no começo eu não entendo nada de justiça, viu? Mas eu, assim, mais ou menos assim, nada também, zero não, né? Mas, claro que eu não entendo igual um advogado estudou, igual um juiz, pelo amor de Deus. Mas achei interessante ele falar que tem causa que um advogado tem direito a 30 mil, igual, acho que foi uma causa que ele tinha direito a 30 mil. E o juiz ficou tipo assim, não sei se foi tipo inveja ou o que foi, que o juiz mexeu e rolou pra lá e pra cá e acabou botando só como R$ 1.000. Bota lá uns negócios, ele diz lá que faltou trabalho esse, não sei o que lá, e acabou que só deu 1.000 pra ele, que ele ficou uma fera na época, mas não fez nada, né? Hoje ele é juiz, ele disse que todo mundo que tiver direito aos seus 30 mil, leva seus 30 mil, se for, enfim, que ele não interfere nisso, não tem esse tipo de inveja, não. Que o cara ganhe quanto ele tiver que ganhar, se tá no direito dele, ele não vai mexer documento para atrapalhar que o cara ganhe aquele dinheiro, né? Que foi o contrário que fez com ele. E é muito isso, se entra a justiça, né, gente? Acontece uns negócios desses, umas puxação do tapete da gota dessa, imagine. Vocês imaginam aí uns coitadinhos de nós, as peias que a gente não aguenta o tempo todo. Sobre isso.
Desculpem o desabafo, mas é meu momento terapêutico. E ainda tem que, aqueles momentos terapêuticos que eu sentava na cadeira de ouro, acabou. Já tentei voltar e não consigo, gente. Não sei o que aconteceu. Acho que eu andei falando demais. Quebrei a magia. Não voltei mais. Mas, qualquer hora volta. Boa noite, bom dia, boa madrugada. E amanhã eu faço um videozinho do Dia das Crianças, né? Porque é amanhã. E feliz Dia das Crianças para nós também, que somos umas eternas crianças dentro de nós. Eu já disse, né? Por isso, zelo da sua infância, zelo da infância dos seus filhos, proteja, tente observar o comportamento deles, se está mais agitado, se não está, e comece a pensar sobre o que está acontecendo com seus filhos, investigue, participe, viva a infância do seu filho para que ele cresça um adulto sadio, não frustrado, não machucado, não oprimido, né? Mas corajoso, cheio de dignidade. Cuide de nossas crianças para que não sejam os adultos doentes, frustrados, oprimidos e às vezes até hipócritas, justamente porque os próprios educadores começam com hipocrisia na frente das crianças. Trata as crianças de um jeito na frente dos pais e trata diferente na sala de aula ou quando estão sós, né? Então, mesmo que trate diferente, que seja obrigado você tratar diferente de vez em quando, dar uma chamada, porque você sabe que na casa dos pais e na escola as crianças às vezes querem passar dos limites, querem fazer o que não pode, querem pular de onde não pode, querem brincar onde não pode. E essas coisas tudo tem limite, né? Assim como todas as coisas de nossas vidas. E vai ser assim a vida inteira, de criança até adulto. Tudo vai ter que ter um certo limite, porque senão você até morre, né? Você não sobrevive. Tem que ter limite, mas que seja mais transparente, mais suave, né? Que não seja agressivo, que não seja... que você vá dormir em paz. Porque tem gente que já acostumou tanto a fazer ruindade que quando vai dormir acha que não fez nenhum mal, não. Mas eu não consigo. Se eu falar alto ou com falta de educação com uma criança, se acontecer isso, a minha noite não é a mesma e nem eu volto para casa em paz nem bem. Volto com vergonha de mim mesma. E eu acho que as pessoas deveriam pensar sobre isso e sentir isso sim. Porque as crianças, elas lembram do jeito que você as tratou. Elas vão lembrar a vida inteira. Seja você professor, seja você um diretor, seja você um secretário, seja você uma pessoa da limpeza, seja você uma merendeira, a pessoa vai lembrar como foi tratada. É sobre isso. Seja você o que você for, trate as pessoas com dignidade, com respeito. Eu acho que eu não estou pedindo demais. Não, tratar com carinho, com amor, bem que eu queria. Mas se não é possível, eu trato com respeito, com dignidade. É sobre isso. Minha plateia linda. Que Deus abençoe todos nós, ilumine nossas crianças, ilumine nossos filhos, nossos netos. Que faça uma geração saudável, sadia. E como o Cleiton estava dizendo, né, o juiz, que agora eu já sei tanto dele, que eu sei até que a vovozinha dele tem o meu nome. É Cleide. Minha xará. Então, como ele estava dizendo, que saia um pouco das redes sociais, saia mesmo daqueles vídeos que deixa sua mente um pouco confusa, né? Coisas o tempo todo. Saia mesmo, vá ler um livro, ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que você se afaste de todas as informações, mas sair fora um pouquinho faz bem para a saúde, para nossa saúde mental e nossa saúde moral também, porque a gente vê coisa, escuta coisa que não vai mudar para bom, para melhor dentro de nós. Muitas vezes nos angustia ver coisas mentiras, ver coisas fake news, ver informações mentirosas, enfim, e tantas outras coisas que a gente vê que adoece a gente. Enfim. Tchau, tchau.